Na atividade 1, nos diz o seguinte: escreva os números abaixo utilizando a potência de 10. Pessoal, quando nós vamos escrever um número qualquer utilizando uma potência de base 10, tem uma lógica por trás disso, e aí tem um procedimento mais rápido, um macete matemático para poder reescrever. Eu vou resolver duas dessas primeiras questões utilizando um modo mais teórico para que vocês entendam o porquê que nós podemos ser mais práticos. E aí nas duas primeiras eu resolvo dessa forma, nas duas últimas eu mostro a forma mais prática de realizar a atividade. Então nessa primeira, que é o número 6 trilhões, repara que é o número 6 seguido de 12 zeros. E aí eu posso reescrever esse número de uma forma de um produto. O que é um produto? É uma multiplicação. Então aqui eu tenho dois fatores. Quais são os fatores? O primeiro agora é o 600 bilhões, que é esse número maior, e o outro é o 10. Como o nosso sistema de numeração é o sistema de numeração decimal, nós podemos reescrever vários números. Para ser mais preciso, todos os números do nosso sistema de numeração, nós podemos reescrever através de fatores, nos quais um deles, dois ou três, são os 10. Só que neste caso, escrever como potência de base 10, o nosso objetivo é escrever através de fatores, ou seja, através de uma multiplicação, na qual tenha um número natural e a potência de base 10, que isso sempre vai ser possível. Então aqui, pensa o seguinte, eu posso reescrever novamente agora 660 bilhões vezes 10 vezes 10, duas vezes. Repara que a quantidade de zeros do lado de cá vai só diminuindo. Não por acaso, pessoal, porque você está multiplicando, você está reescrevendo através de uma multiplicação. Então, se eu multiplicar 60 bilhões vezes 10, daria o número de cima, 600 bilhões. Se eu multiplico 600 bilhões vezes 10, dá o nosso 6 trilhões ali de cima. Então, aqui eu vou reescrever novamente. Repara, aonde tinha ali, né, 10 vezes 10, agora tem 10 vezes 10 vezes 10. E aí eu vou fazer isso seguidas vezes até que eu tenha apenas o 6. Repara que o número aqui que nós tínhamos, ele foi só diminuindo. 6 bilhões, 600 milhões, 60 milhões, 6 milhões, 600 mil, 60 mil, 6 mil, 600, 60 e o 6. Parei no 6, porque agora nós temos um número apenas. Não necessariamente tem que ser um número entre 1 e 10. Na notação científica teria que ser um número entre 1 e 10, mas quando você vai reescrever como base 10, como uma potência de base 10, não precisa. Apenas quando for diferente aqui de zero, você já pode parar. E aí, quando nós paramos, você pode reparar que aqui tem 10 vezes, né, o 10. Ou seja, não tem 12 vezes o 10, porque eu vou multiplicar o 10 vezes 10 12 vezes. Repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pessoal, potência de mesma base, como que eu multiplico? Aqui, embora não está mostrando, tem um expoente 1 no alto, né? Porque 10 elevado a 1 é 10. Então, quando eu vou multiplicar, eu conservo a base e somo os expoentes. Se eu somar o expoente de cada um desses números 10, eu tenho 12. Então, 10, 6 vezes 10 elevado a 12. Essa é a lógica que está por trás de quando você chega aqui no início e fala como que eu reescrevo isso aqui como uma potência de base 10. Conta a quantidade de zeros, e aí você contou a quantidade de casas decimais após o primeiro número diferente de zero, que é 6, eu vi que tinha 12 zeros, ou seja, tinha 12 casas decimais, e já concluo que o nosso expoente vai ser 12. Beleza? E aí, guarda esse raciocínio, porque nós vamos utilizar ele de novo. Aqui agora, porém, ao contrário. Quando eu tenho esse número muito pequeno, 743 bilionésimos, que é o 0, uma sequência de 6 zeros,
743, ou seja, 8 números decimais após a vírgula. Eu poderia contar a quantidade de casas decimais e já reescrever, que é o modo mais prático, mas vamos pensar o seguinte, que este número de cima, 743 bilionésimos, é o mesmo que este número aqui de baixo. Porque eu estou dividindo, eu vou pegar 743 bilionésimos e dividir por 10. E aí você deve estar se perguntando, como assim 700, né, e 43 bilionésimos vezes 10 elevado a menos 1 é o mesmo que 743 bilionésimos dividido por 10. Para entender o porquê que nós podemos fazer aquilo, pessoal, pensa o seguinte, 220 dividido por 10. Eu posso escrever isso em forma de fração, 220 sobre 10. E 220 sobre 10 eu posso escrever como um produto, como uma multiplicação, 220 vezes 1/10. Isso é totalmente tranquilo. Se você não sabia, uma informação nova para que você se aproprie dela e utilize para o entendimento de alguma etapa. Então, quando eu tenho 220 vezes 1 sobre 10, eu posso lembrar daquela propriedade da potência que fala que uma potência de base A, ou seja, uma potência qualquer diferente de zero, com um expoente negativo, que eu tenho menos n, é igual a 1 sobre, ou seja, é igual ao inverso, né, daquele número, 1 sobre o A vezes o n positivo. Então, ou o contrário, quando eu tenho 1 sobre A elevado a n, ou seja, sendo A diferente de zero, é igual a A elevado a menos n. E aqui nessa situação eu vou usar essa segunda parte da propriedade para falar o quê? Que esse 1 sobre 10 elevado a 1, porque 10 elevado a 1 é 10. Então aqui no alto, deixa eu marcar para vocês verem aqui, aqui no alto eu tenho 10 elevado a 1, porque 10 elevado a 1 é 10. Eu vou substituir 1 sobre 10 elevado a 1 é igual a 10 elevado a menos 1. Isso faz com que eu possa reescrever essa parte falando que é 220 vezes 10 elevado a menos 1. E foi isso que eu fiz lá na atividade. Como nós tínhamos 0, sequência de 6 zeros, né? E aqui está 5, por quê? Porque eu já dividi uma vez por 10. Então, quando eu dividi uma vez por 10, lembra que na multiplicação nós íamos diminuir a quantidade de zeros? Aqui é a mesma coisa. Então, é como se eu tivesse arredado este número um pouco mais para a esquerda. Eu não deixei o outro zero aqui depois da vírgula para não embolar mais ainda a mente de vocês. Mas é como se a vírgula tivesse andado uma casa para a direita. Então, quando eu dividir por 10, é o mesmo que eu reescrever este número falando que é 743 bilionésimos vezes 10 elevado a menos 1. Então, agora, voltando ao nosso raciocínio, eu posso enfatizar que quando eu estou multiplicando por 10 elevado a menos 1, é o mesmo que dividir por 10, assim como eu falei anteriormente. Então, aqui agora, eu estou falando para vocês que este número 0,00743 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1 é o mesmo que eu pegar este número aqui embaixo e dividir por 10 duas vezes. Quando eu dividir este número por 10 duas vezes, qual é o resultado? É o nosso primeiro valor aqui em cima, 743 bilionésimos. Repara, toda vez que eu for dividir este número, ou seja, que eu for multiplicar por 10 elevado a menos 1, que é o mesmo que dividir, as casas decimais vão diminuindo. Então aqui eu só tenho 6 números após as casas decimais. Aqui 5 números após as casas decimais, aqui 4 números, 3 números, 2 números. Se fosse uma notação científica, nós pararíamos aqui. Porque, repare, este número aqui está entre 1 e 10. Mas como não é notação científica, nós vamos continuar até eliminar o número decimal. Então, aqui, quando eu conseguir transformar esse número sem nenhuma vírgula, tirando qualquer número decimal,
eu posso contar quantas vezes ele foi multiplicado por 10 elevado a menos 1. Ou seja, eu posso contar quantas vezes nós dividimos esse número por 10. Então aqui eu faço a mesma lógica, eu pego toda a parte de potência de base 10 e vou fazer a multiplicação. Potência de mesma base, como que eu multiplico? Conservo a base e somo os expoentes. Então eu vou somar menos 1, mais menos 1, mais menos 1, até o fim de toda a sequência que eu tenho. Aqui embaixo eu tirei dos parênteses. Quando a gente tira dos parênteses, mais vezes menos é menos. E aí eu vou ter menos 1, menos 1, menos 1, 9 vezes. E como que eu resolvo essa conta? Eu conservo o sinal e somo. Então eu conservei o sinal de negativo e somei. E vi que deu 9. Se eu tivesse contado no início a quantidade de casas decimais, após a vírgula daria para ver que era 9 casas decimais. Só que aqui, agora, vocês vão entender por que nós fazemos da forma prática. Porque ao invés de você fazer todo esse processo que você precisa só entender, estou reforçando, você precisa apenas entender que o processo que está por trás é esse. Porque quando você entender, você vai sim poder utilizar desse artifício para poder agilizar o seu raciocínio. Então chegou em um número que é muito grande, aqui tem 1, 3, 6, 9, 10, 11, né? Tem 11 zeros aqui. Você vai poder contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Depois que contou a quantidade de zeros, você separa a parte que não corresponde ao zero e apenas multiplica por uma potência de base 10, cujo expoente vai ser igual à quantidade de zeros, pessoal. Esse é o modo mais prático de você fazer, é mais rápido, mas às vezes é bom você entender de onde surgiu, por que você pode fazer isso. E na letra D, a mesma coisa, porém agora com números pequenos, né? Muito pequenos, e aí você pega aqui a parte que é diferente de zero. O primeiro número diferente de zero é o 5. Então, você, a partir do 5, você conserva e conta a quantidade de casas decimais após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que eu pedi para você marcar a parte que está ali diferente de zero? Porque agora você vai repetir ela aqui. 532.973, 532.973 vezes 10. Só que agora, como é um número muito pequeno, ao invés de eu colocar um valor positivo, eu vou colocar um valor negativo no expoente. Então aqui eu tenho 12 casas decimais após a vírgula, o meu expoente vai ser menos 12.